dia, irmãos. Eu gostaria de compartilhar um texto que está aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, no versículo 38. Nesse versículo e nessa passagem, os discípulos estão discutindo algo com Jesus que é caro à nossa humanidade. No momento de situações de limites, nós nos perguntando se o próprio Deus não se importa conosco. Os discípulos, em meio à tempestade, dizem: Mestre, não te importa que pereçamos? Marcos, no capítulo 4, versículo 38. Eu vou ler o trecho que ele fala isso, o versículo 38 todo. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? Então, nessa passagem, a gente vê uma situação que é uma situação interessante, que Jesus ele vinha de um contexto. Se você ler o capítulo 4, Jesus está vindo de um contexto de ministério. Então, ele estava pregando, ele estava fazendo maravilhas, ele estava falando do reino. Ele compara o reino, por exemplo, no versículo 26, como a semente, né, que se lança à terra. Depois ele fala sobre o grão de mostarda. Ele usa as parábolas, ele está ensinando. Então, quando eles vão viajar, eles vão passar de um lado para o outro, né, quando eles vão navegar. E nesse momento Jesus está cansado, porque ele não era de ferro, né? Ele sabia o tempo de descanso. E o que é interessante nessa passagem é que Jesus a gente percebe que Jesus ele reconhece os limites do seu corpo, né? Ele para, ele descansa, e ao contrário do nosso tempo, ou ao contrário também da visão dos discípulos, parecia que não havia hora de parar, não havia hora de descansar. Mas depois, no versículo 36, diz que ele se despediu da multidão, e eles vão para esse barco. Quando eles entram nesse barco, vem um temporal. O que é interessante é que é numa situação limite, depois de Jesus executar o ministério dele, lidar com pessoas doentes, ensinar. Jesus agora vai encarar uma tempestade junto com seus discípulos, que o versículo 37 diz: havia um grande temporal de vento e ondas que arremessavam o barco, né? Então o barco, a gente fica imaginando, em meio a aqueles dias de muito trabalho, de pregar o evangelho do reino, Jesus vai encarar nesse momento com seus discípulos um temporal. E é interessante, como eu falei, como Jesus vai encarar esse momento, o limite, né? Jesus vai descansar, Jesus vai dormir. O texto, Marcos relata que ele está dormindo sobre o travesseiro. Jesus foi descansar. E a gente vive num tempo onde parece que o descanso não é mais algo permitido, né? A gente é aquilo que um certo filósofo contemporâneo diz, que a gente é a sociedade do cansaço. No cansaço, e justamente por isso que parece que a gente sempre está fazendo alguma coisa, a gente não para. E o silêncio, o descanso, é uma forma de você lidar com os problemas. E é interessante que hoje até há uma culpa, né, quando você fala que está dormindo, né? Mas Jesus, ele sempre está contrabalanceando essa ideia de trabalho e descanso, porque isso é da humanidade. Por outro lado, a gente vê como é que os discípulos estão encarando o contexto de uma crise. Vamos tratar a tempestade como uma crise. Eles vão tratar, se a gente perceber direito, ao contrário. Eles acordam, eles estavam dormindo também, mas eles acordam numa perspectiva totalmente diferente da de Jesus. Eles acordam, se os irmãos observarem, no versículo 38,
eles vão acordar, mas eles vão acordar com o espírito de indagar, né? Como é que o Senhor, no meio dessa tempestade, continua dormindo? E essa é a pergunta que a gente vê as pessoas fazendo nesse dia, nesses tempos de pandemia, né? O Senhor não se importa que a gente pereça, né? Em meio a essa tempestade. E Jesus, em momento algum, disse que as tempestades não existiriam. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então o Evangelho da Esperança, retrata esse contexto onde nós entendemos o limite da nossa humanidade, até na hora do descanso. E quando vem a tempestade, a gente está preparado para entender que, em meio à tempestade, o próprio Cristo ele se importa. Ele se importa, assim, que se a gente vai perecer ou não. Mas também essa tempestade é um meio de teste da nossa fé. É um meio de teste de como é que a gente está lidando com os problemas. Os discípulos também estavam dormindo, estavam descansando. Mas o descanso real eles não mostraram na prática. Foi que eles vão indagar Jesus como se Jesus não tivesse se importando, inclusive com ele mesmo, porque Jesus estava no mesmo barco. Então, é como se a gente hoje dissesse assim: ah, Deus não está se importando, mas ele está conosco. A Bíblia diz que ele é Deus Emanuel. Então, ele é um Deus conosco. Ele se importa conosco, né? A gente não pode ter essa visão como se Deus estivesse longe, né? E ele não se importasse. Ele se importa. O mundo vem se questionando sobre a presença de Deus ou a morte de Deus, porque essa é uma temática da filosofia, né, moderna. E aí a gente vê que as pessoas vão colocar os problemas, quando há problemas no mundo, a culpa em Deus, né? Como se Deus ele tivesse ido embora do mundo e deixasse a bagunça aqui. O relato das escrituras, da palavra de Deus, fala o contrário, né? Ele está conosco, ele é um Deus pessoal, ele é um Deus que se preocupa conosco. Ele não é um Deus que vai tirar os problemas. Então Jesus ele estava ali, ele não, vamos dizer assim, ele não, o fato dele estar no barco não quer dizer que não haveria uma tempestade, né? As aflições, os problemas, as doenças, as pandemias, elas vão existir, né? Sempre existiram, né? A gente vê nos relatos dos evangelhos muitas pessoas com lepra, muitas pessoas que são coxo. Então, doença, calamidade sempre existiu. O que vai mudar é a forma como é que a gente lida com isso, né? A forma como a gente encara, questionando Deus, né? Como se Deus não se importasse, mas ele se importa, né? Porque na sequência, se a gente for na sequência do versículo 38, que eu levantei a ênfase nessa pergunta: mestre, não te importa que pereçamos? A gente talvez esteja fazendo essa pergunta hoje. E Jesus, no versículo 39, ele dá a resposta, uma resposta que os discípulos não reconheciam essa divindade, o poder, o amor que Jesus tinha por eles. No versículo 39 ele diz, e Marcos relata, e ele despertando, Jesus desperta, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Interessante. Talvez essa é a ideia que a gente tem que pensar. Será que em meio à tempestade, em meio às lutas, a gente não tem que aceitar a palavra de Jesus, que é: acalme-se, fique quieto? Talvez a resposta para o vento. Porque muitas vezes é o nosso interior que está lá remoendo os problemas. A gente passa os dias pensando no pior, né? A gente chega num ponto que a gente começa a pensar sempre no pior, porque a gente olha para o mundo, a gente vê um mundo dominado por violência, racismo, a gente vê as pessoas se odiando o tempo todo, a gente entra numa rede social, as pessoas estão se odiando, a gente vê combates de todo tipo, e a expressão, na verdade, da nossa humanidade em Cristo é o amor, não é o contrário disso. E a resposta
aos nossos problemas, na verdade, aí, as tempestades que a gente possa passar, seja elas naturais, como está acontecendo agora, né, que vem o Covid-19, ou outros problemas, como eu falei, racismo, violência policial, violência urbana, todo esse contexto de vulnerabilidade, a gente tem que buscar a resposta do próprio Cristo. Porque Jesus ele vai exercer o poder dele no mar, mas ele precisa exercer esse poder em nós também, porque a gente tem que entender que não vai ser o nosso braço, não vai ser os nossos estratagemas que vai trazer a resposta, né? A gente pode ser um instrumento de mudança, mas a mudança ela passa no momento que a gente entende o contexto do papel do reino, né? De buscar o reino de Deus, de buscar a justiça. É interessante que no Sermão da Montanha, ele diz uma coisa que é importante para a gente entender a resposta às crises. Porque ele disse, bem-aventurados são aqueles que buscam a justiça, né? A gente, a gente é uma sociedade que busca a felicidade, a gente não é uma sociedade que busca a justiça. E por isso a gente tem um problema. Porque Jesus disse que era para buscar primeiro o reino de Deus, o reino dele e a justiça dele. E o reino dele é formado de paz, é formado de quietude, de preocupação com o outro, é formado com tantas coisas e que no momento das crises a gente só consegue olhar para a gente. E na sequência, se você olhar direito o texto, Jesus vai, na verdade, vai responder os discípulos com outra pergunta. Ele diz: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? Jesus vai questionar o medo. O medo, a gente alimenta o medo quando a gente tende a ver os problemas fora da perspectiva do próprio Deus, fora da fé. E ele vai dizer: por que vocês são medrosos? Né? Por que nós somos medrosos? Por que nós alimentamos o medo, a angústia na tempestade? Como é que vocês não têm fé? A palavra de Deus fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas não é uma fé onde a gente questiona a Deus como eles fizeram agora, ou faz com que Deus vire um brinquedinho na nossa mão. A fé, como a gente vê lá em Hebreus, é uma crença firme no amor de Deus, no fato de que Ele está ao nosso lado, é um Deus presente, é um Deus pessoal. E é interessante, que eu queria já concluir, é que a palavra de Deus, nesse texto aqui, a sabedoria de Jesus, ele vai ser interessante, porque Jesus nunca responde as questões que os discípulos faz com respostas diretas. Ele vai levantar perguntas. Por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda vocês não têm fé? E isso, irmãos, é o fato que é interessante pensar, é que será que não são esses tempos de crise, de tempestades, que a gente deve avaliar o nosso medo, a nossa fé? Porque só no final do texto a gente percebe que os discípulos ainda não aprenderam quem Jesus é. Eles terminam questionando no versículo 41. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles não reconheciam quem era Deus. Então a gente pode estar lidando com Deus, como Isaías diz lá, né? Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Ou seja, não é uma experiência que a gente aprende com a religião, mas a gente aprende com Deus durante a tempestade. A gente precisa alimentar a fé, a esperança
e o amor, como o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 13. E mais que isso, a gente precisa olhar para as Escrituras e pensar: será que eu estou alimentando medo? Como é que está a minha fé? A minha fé está baseada em quê? Ela está fundamentada em quê? Em que Cristo está comigo e Ele está ao meu lado, Ele anda comigo durante a tempestade e Ele não me abandonou. E eu paro de questionar a Deus e enxergo nele a calma, a quietude diante dos problemas. São exercícios de fé. Certamente não é algo que a gente vai aprender sem caminhar com Ele. E com isso, irmãos, eu queria deixar essa passagem como uma forma de a gente pensar durante esse tempo de distanciamento social. Como é que a gente vai lidar com as questões das tempestades da vida, sejam elas pandemia, sejam elas essas crises como a gente sempre comenta, né, da violência, do desespero, da doença, das doenças mentais, dos transtornos. A gente precisa encontrar soluções que a gente se volte para a fé em Cristo e ao mesmo tempo a gente entenda o papel dessa fé em meio às crises. Que Deus possa abençoar os irmãos. Amém.